fazer sedação multimodal, né? Eu faço só o óxido nitroso, eu não utilizo medicações para fazer sedação no meu paciente. Então, isso faz com que a gente também apure as nossas técnicas, né? Porque para poder oferecer algum tipo de medicação, a gente precisa ter o domínio ali do mecanismo de ação daquele medicamento, se pode de alguma forma interferir com o óxido nitroso ou em ter uma interação, se o paciente faz uso de medicação de controle, né, no sistema nervoso central, a gente também poder entender, porque o paciente pode ser sedado de uma forma mais rápida. Então, para que o paciente não entre em oversedação, a gente tem que ter esses parâmetros. Eu espero que aí no futuro a gente consiga, né, alcançar uma grande quantidade de pessoas. Se você for parar para observar em relação ao conforto, em relação ao pós-operatório, à qualidade, né, é 100% uma escolha certa a ser feita. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Carlos Neves aqui, sou professor de cirurgia, traumatologia, anestesiologia no curso de odonto aqui da Universidade de São Francisco em Bragança Paulista. E eu acabei de fazer o curso aqui de sedação em óxido nitroso, de sedação consciente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Recomendo um curso top, com aulas online de qualidade, com um conteúdo muito bom e um treinamento que não deixa a desejar. Se eu posso falar uma coisa, indico e vou indicar para todos os colegas que poderem fazer, tá bom? Um abraço! Não só no meu consultório, né, de prática habitual, mas também em consultórios parceiros. Eu faço muita sedação para fora e hoje é como uma amiga que eu faço sedação para ela, que ela é um dos grandes nomes da bucomaxilo. Ela fala que hoje me considera uma das pessoas muito expertas assim em relação à sedação. Depoimento dos pacientes, né? Os pacientes eles relatam qual que é a sensação. Esses dias eu fiz uma sedação e a paciente, a única coisa que ela falou para mim foi isso: valeu cada centavo, porque foi uma melhor experiência. Olá, meu nome é Cristiane, sou formada há 18 anos, tá? Sou especialista em implante, resolvi fazer o curso com o Cris. Nossa, sensacional curso, aprendi muito nesse curso de óxido nitroso, recomendo para vocês 100%. Venham fazer porque, olha, excelente. Aprendi muito. Obrigada, professor. Aumentou meu faturamento, e obviamente que aumentou meu lucro, né? Porque eu consegui pagar o equipamento com o dinheiro que eu fazia das próprias sedações. Então, isso foi muito bom. Os pacientes, né? A própria forma de trabalhar que acabou pagando o equipamento. Porque eu não tirei R$1 do meu bolso, dizer, eu tenho que tirar do meu bolso e pagar por fora. Não. As sedações que eu fazia acabavam que compensavam os valores que eu tinha de efetuar o pagamento para a empresa que eu comprei o equipamento. Hoje a sedação é uma das minhas principais fontes de renda. É a sedação. A diferença do Ox Nitro, do seu sucesso profissional, ou de qualquer sonho da sua vida, é entrar e fazer até dar certo. E não apenas ver se vai dar certo. Porque no final terão desafios. E aquele que entra para ver se vai dar certo, vai ficar vendo por todo o resto da vida. Não importa se você tem um PhD, um doutorado, um mestrado, ou apenas concluiu a graduação. Se você vai entrar no Ox Nitro até dar certo, o Ox Nitro é para você. Não tem como dar errado. Rio em direção ao mar. E agora nós estamos na nossa última aula, na nossa jornada, e obviamente nem todos estão conosco ainda durante esse caminhar, durante esse caminho. Vocês que ficaram aqui estão de parabéns. É um grande prazer tê-los e é normal, né? Algumas pessoas elas vão deixando mesmo durante o percurso, durante o trajeto de qualquer coisa na vida. Agora você que está aqui até agora,
com certeza você é uma pessoa diferenciada, com certeza você já está chegando o futuro, né, do óxido nitroso em todas as clínicas e consultórios e já está entendendo que isso é um caminho sem volta e que você pode ser vanguarda. Então, para mim é muito bom os que não têm interesse, que já foram saindo, porque o que eu quero é exatamente vocês, que têm interesse em formar parte desse nosso grande exército, dessa grande luta, né, de conscientização e de remoção do medo da sociedade em relação aos tratamentos, aos procedimentos. Então é um prazer enorme tê-lo você até esse momento da nossa jornada e vamos seguir em frente. Nessa segunda aula, nós vamos ver as indicações e contraindicações da utilização do óxido nitroso nos pacientes. Vamos ver os equipamentos necessários, né, como é que eles funcionam, e vamos ver também a técnica propriamente dita, né, como induzir, como fazer a manutenção e como fazer a reversão da sedação no nosso paciente. Mas antes, vamos ver durante alguns minutinhos como comprar, como adquirir o equipamento de óxido nitroso sem gastar dinheiro do seu bolso. Depois a gente entra nessa parte técnica propriamente dita. Então, sem mais delongas, sem perder tempo, vamos começar a aula. Até já! Olha só, como comprar seu equipamento sem gastar dinheiro do seu bolso? Muitos de vocês estão esperando exatamente esse momento dessa aula, eu tenho certeza disso. Olha só, primeiro passo, desperte interesse no seu cliente. Comece campanhas de propaganda e de publicidade. Utilize os diversos meios, como mídias sociais, folders, o bom e velho boca a boca com o seu paciente que está no seu consultório no dia a dia. E, se possível, já faça a venda antes mesmo de comprar o equipamento. Então, é que nem o que eu falei para vocês lá do Steve Jobs com o iPhone. Ele já fazia propaganda, aquela persuasão, antes mesmo de publicar o que era. E aqui vocês podem fazer a mesma coisa. Podem não, devem. Já desperta o interesse dos seus pacientes, dos seus clientes, né, antes mesmo de ter o produto. Como vocês vão fazer isso? Criando folder, criando material em mídia social, né? Aí a gente tem os criativos, né? Que são as imagens. Nós temos os copywriting, que é como você escreve, né? Para ser mais persuasivo, gatilhos mentais, enfim. Tudo isso nós vamos falar no nosso curso. Nós falamos no nosso curso tudo isso. Então a gente ensina vocês a fazerem bons copyright, bons criativos, como é que as estratégias para montar isso, para que vocês possam fazer propagandas boas e persuasivas, que nem vocês viram ali do Dr. Sidney fazendo na clínica dele. Então, no curso a gente ensina tudo isso. Então, desperta interesse do seu cliente antes mesmo de você ter o equipamento, né? E já venda isso, não tem problema nenhum, né? Ah, eu quero fazer um procedimento com óxido nitroso. Ótimo, vende o procedimento. Aí, quando você comprar o equipamento, você já vai ter faturamento para comprar esse equipamento. Ou seja, você já está recebendo receita antes mesmo de vender, de comprar o equipamento. Tá? Isso não é antiético, não, pessoal. Isso é estratégia de negócio, de business. Segundo passo, adquira o equipamento. Compre o equipamento necessário e parcele, opte pelo parcelamento, né? Por que opte pelo parcelamento? Para você não ter que desembolsar aquele dinheiro à vista. Opte pelo parcelamento. Cuidado com taxa de juros, tá? Tem parcelamentos, financiamentos que têm juros abusivos, tá? Mas se você tiver um pequeno juro ou de preferência não ter juro, pessoal, sempre que você pode parcelar uma compra sem juros, é o melhor dos mundos, né? Por que é o melhor dos mundos? Porque ao invés de você pegar e desembolsar aquele dinheiro todo de uma vez, você pode investir aquele dinheiro, ele vai estar rendendo mensalmente e você vai tirando o valor daquele rendimento financeiro mensalmente. Então você, no fim, é que nem 13º e imposto de renda. Como é que eu faço o meu imposto de renda? Como é que eu pago o meu imposto de renda? Eu pego o 13º que eu recebo, invisto. Então quando é que a gente recebe o 13º? Em dezembro. Quando é que a gente paga o imposto de renda? No final de maio. Então eu pego o meu 13º, invisto, então esse dinheiro fica investido financeiramente. Investimento financeiro, ele fica investido janeiro, fevereiro, março e abril. Ele rende 4 meses. E aí, no final, né, de maio, dá mais 5 meses aí quase de rendimento, eu tiro o dinheiro e pago o imposto de renda. Então eu fiquei 5 meses ganhando dinheiro de aplicação financeira do meu 13º e aumentei, então,
o meu dinheiro, aumentei meu patrimônio financeiro. Aqui, mesma coisa, opte pelo parcelamento. Então, nós vamos parcelar. A gente pode parcelar o equipamento aqui de óxido nitroso, por exemplo, em 10 vezes. Né? Optou pelo parcelamento. Comece a atender os pacientes e realizar os procedimentos com óxido nitroso nos seus pacientes. Comece a ganhar mais dinheiro, né, utilizando esse óxido nitroso. Né? Aproveita que agora você tem o equipamento e está utilizando para criar mais material de publicidade. Né? Então, entrevista seu paciente, mostra você fazendo, né? Vai criando mais materiais. Peça para o paciente, né, contar essa experiência que ele teve para os amigos dele, para os parentes dele. Né? Não adianta só fazer, pessoal. Não é mal nenhum você virar para o paciente no final, e aí, como é que foi? Gostou do procedimento com óxido nitroso? Cara, eu tenho certeza que ele vai falar, nossa, amei, adorei. Aí vira e fala para ele, pô, fala para os seus amigos, né, para os seus familiares também, que nós estamos trabalhando com óxido nitroso, para eles também serem beneficiados, né? Para eles também passarem por essa boa experiência. Então não tem mal nenhum você falar isso para o seu paciente, porque aí você lembra o seu paciente, você coloca uma sementinha na cabeça dele, para ele fazer o seu marketing boca a boca lá fora. Olha o potencial que isso tem, pessoal. Usem essa estratégia. O marketing boca a boca é um dos melhores marketings que tem no mundo até hoje. E quantas vezes você não deixa passar isso despercebido? Fala para o seu paciente falar. Não é mal nenhum. Né? Não estamos sendo arrogantes, nada disso. Né? Muito pelo contrário. Nós estamos fazendo com que mais pacientes sejam beneficiados por sua técnica, pessoal. Olha que maravilha, é maravilhoso isso. Então não esqueçam, vão gerando material para publicidade em mídia social, em folder, né? E ao mesmo tempo vai aumentando o seu marketing boca a boca. Com isso, pessoal, vai começar a aumentar mais ainda o seu faturamento. Mais paciente vai chegar até você. Independente do seu método de precificação, o seu faturamento vai aumentar. Não tem como, pessoal. É como eu falei para vocês. Rio em direção ao mar, não tem como ser diferente. O rio não sobe a serra para voltar para a nascente. Né? O rio vai sempre sair lá da nascente e vai chegar até o mar, que é a parte mais baixa do nosso continente em relação à terra. Né? Então, não tem como ser diferente, pessoal. E aí, o que você vai fazer? Parte desse faturamento que você está recebendo da utilização do óxido nitroso, você vai pagar suas parcelas, pessoal. Ou seja, você não está tirando dinheiro do seu bolso. Né? Esse pagamento que você está recebendo do faturamento da utilização do óxido nitroso no seu consultório no dia a dia, você vai usar para pagar as parcelas. Você não vai mexer no seu bolso. Tá? É fantástico, pessoal, isso. É fantástico. Né? E digo mais, é muito provável que além de você pagar a parcela mensalmente com esse faturamento que o óxido nitroso está te dando, é muito provável que você ainda tenha dinheiro sobrando no seu bolso. Ou seja, é muito provável que você ainda tenha um lucro dessa operação. Lembra lá do lucro, pessoal? Receita menos despesa? Então, a receita que você está recebendo do óxido nitroso, menos a despesa que você está pagando a parcela seu do óxido nitroso, é capaz até de sobrar dinheiro no seu bolso. Vamos supor que você está ganhando R$ 2.500 por mês por utilizar o óxido nitroso. E a parcela do seu equipamento é R$ 1.800. Então você está pegando esses R$ 2.500, pagando os R$ 1.800 da parcela do seu equipamento, e ainda está sobrando R$ 700 no seu bolso. Ainda está sobrando lucro no seu bolso. E em 10 meses, pessoal, que são as 10 parcelas que você fez do seu equipamento, seu investimento está quitado. E daí para frente é só lucro. Acabou o seu custo alto aqui, que é o investimento do paciente. Então, eu estou falando para vocês que em 10 meses, pessoal, vocês pagam o equipamento de vocês sem gastar R$ 1 do seu bolso, muito provavelmente já lucrando, e em 10 meses você quita seu equipamento e é só sucesso, só mais dinheiro entrando no seu bolso. Pessoal, parece mentira para ser verdade, né? Parece uma coisa de fantasia, parece mentira para ser verdade, né? É isso que a gente faz, é isso que a gente constrói nos nossos cursos. A gente ensina toda essa base. Toda essa base. Dá uma olhada aí que o pessoal está falando, olha aí. Até aqui financeiramente, né, abrindo aí para você, eu acabo separando, né, os investimentos para depois ter uma ideia de retorno, né, de investimento. Então, e com o Oxygen Plus eu já paguei o curso e
nas sedações eu tenho o valor da parcela, então eu abato e o restante acaba sendo o meu lucro. Então, eu estou vendo um lucro aí todo mês, graças a Deus. Aumentou meu faturamento, e obviamente que aumentou meu lucro, né? Porque eu consegui pagar o equipamento com o dinheiro que eu fazia das próprias sedações, né? Então, isso foi muito bom. Os pacientes, né? A própria forma de trabalhar que acabou pagando o equipamento. Porque eu não tirei R$ 1 do meu bolso, dizer, eu tenho que tirar do meu bolso e pagar por fora. Não. As sedações que eu fazia acabavam que compensavam os valores que eu tinha de efetuar o pagamento para a empresa que eu comprei o equipamento. Hoje a sedação é uma das minhas principais fontes de renda, é a sedação. Na nossa última aula, nós falamos aí do histórico do óxido nitroso, explicamos dos níveis de sedação, falamos sobre medo, ansiedade, vimos a farmacocinética do óxido nitroso e agora vamos começar aqui falando da farmacodinâmica. E o que é a farmacodinâmica? Farmacodinâmica nada mais é o mecanismo de ação dos fármacos e seus efeitos no organismo. Ou seja, na farmacodinâmica a gente estuda como que os medicamentos fazem efeito no nosso organismo, ou seja, o que eles fazem, como eles atuam. E vamos entender um pouco do mecanismo de ação aí do óxido nitroso. E olha que interessante, nós ainda estamos nas teorias, pessoal. Que loucura, né? A gente ainda tem dúvidas no mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios, dos gases anestésicos inalatórios, do seu mecanismo de ação. Mas vamos lá para essas principais teorias sustentadas atualmente. Hipótese da lipossolubilidade, olha só, desde 1899 ela foi sustentada por Meyer e Overton. Né? O que nos mostra a teoria da lipossolubilidade? Ela nos mostra que quanto mais solúvel, tá, um gás anestésico inalatório, quanto mais solúvel, maior a sua potência, maior a sua ação. Então, olhem só, né, lembrando, né, que a lipossolubilidade ela tem a ver com o transporte de membrana. Lembrando que a nossa membrana, as barreiras, né, as membranas citoplasmáticas, elas são uma dupla fita, uma dupla camada de fosfolipídio, né? Fosfolipídio, ela tem a cadeia de fósforo, né, o átomo fósforo, e os lipídios, né, a gordura, o lipídio ali na sua membrana. Então, quanto mais lipossolúvel, mais ela atravessa essas membranas. E se ela mais atravessa essas membranas, mais potente é a ação desses gases inalatórios. Então, olha só, alotando, né, 224, uma lipossolubilidade, né, óleo gás, isoflurano 94, servo 48 e o óxido nitroso 1,4. Então aí a gente já está percebendo de novo, né, que a sua potência, por ser mais baixa, torna o óxido nitroso o gás anestésico inalatório mais seguro para a gente usar, não para fazer anestesia geral, mas sim para fazer a sedação leve a moderada, que é o que a gente procura nos nossos pacientes no consultório, na clínica diária, né? Ninguém quer que colocar o paciente em anestesia geral, uma sedação profunda, correr todos aqueles riscos que nós vimos na última aula, né? Muito bem. Hipótese do volume crítico, pessoal. O que é a hipótese do volume crítico? Essa hipótese do volume crítico, ela nos mostra que basta uma alteração de 0,4% do volume da região hidrofóbica da membrana celular. Então imaginem só, né? Eu tenho aqui uma membrana celular, basta a gente alterar 0,4% do seu volume, que a partir disso nós vamos ter uma alteração nos mecanismos de sinalização intraextracelular. Né? Então, basta 0,4% do volume da membrana alterar, que a gente já tem uma mudança dessa sinalização. E essa mudança de sinalização vai acabar levando aí uma modulação, né, da nossa função sináptica, né? Que nada mais é do que aquela função da comunicação entre neurônios, né, na nossa fenda sináptica, lembra do neurônio pré e pós fenda, ou seja, a modulação desses sinais aferentes até chegar a nível de sistema nervoso central. Então a a hipótese do volume crítico, ela nos diz que basta uma alteração de 0,4% da alteração do volume dessa membrana, já é o suficiente para ter essa alteração, tá, das sinalizações, e tendo essa alteração nas sinalizações, portanto, há uma modulação sináptica aferente para o sistema nervoso central.
Teoria de fluidez dos lipídios da membrana, né? O que isso nos mostra, né? Que os gases anestésicos, né? Eles alteram a fluidez da membrana. O que é essa fluidez da membrana, né? Lembra, a gente tem lá ela mais gelificada, né? Então ela tem a sua fase gel e a sua fase fluídica. Né? O que é a sua fase fluídica? É quando esses fosfolipídios eles se afastam mais um do outro. Então ela fica mais fluídica. Quando eles se juntam mais, se fecham mais, então ela entra na fase de gel, né? Ela fica mais fechadinha, então diminui o que passa ali pelaquela camada lipídica, né? Os gases anestésicos, nessa teoria, fala que ela aumenta a fase fluídica. Né? Então ela aumenta a fase fluídica. Aumentando a fase fluídica, ela também vai alterar essa permeabilidade, alterando a comunicação. Então ela também altera a comunicação baseada nisso. E interações proteicas, né, nós também temos uma teoria em relação às interações proteicas, né, porque a gente sabe que a gente tem algumas ligações proteicas nas nossas membranas celulares, né, que vão alterar, principalmente a proteína G. Ou seja, essas alterações proteicas, né, ela acaba, os gases anestésicos acabam se ligando a essas proteínas, principalmente a proteína G, e a proteína G, ela é uma das principais proteínas dessa interface entre extracelular. Então, se o nosso gás anestésico inalatório se liga a essa proteína G, ela altera a comunicação. Alterando a comunicação, mesma coisa, modulação sináptica, modulação aferente, vai ser alterada, alterando todas essas percepções. Tá? Portanto, a gente tem todas essas alterações dos mecanismos neurofisiológicos e bioquímicos, né? Ou seja, os nossos gases anestésicos inalatórios, eles vão alterar a propriedade das membranas, como a gente acabou de ver, né, na teoria do volume crítico, na teoria das interações proteicas e na teoria da fluidez, na alteração da fluidez das membranas. Então ela vai alterar as propriedades das membranas, interferindo com as atividades desses receptores, interferindo nos canais iônicos, interferindo nessa comunicação, né, através da membrana, né, e afetando a liberação e a recaptação dos neurotransmissores. Então é muito simples, né? O que ele altera? Quer dizer, simples para simplificar, né? Ele altera exatamente, né, essas comunicações através das membranas. Então, os anestésicos inalatórios eles vão alterar as comunicações celulares, seja através dos canais iônicos, seja nas fendas sinápticas, seja na capturação e na recapturação e na liberação dos neurotransmissores a níveis também de sinapse, de fenda sináptica, mudando a percepção através desse sistema modular aferente e eferente. Tá? Muito bem, entendendo isso, né, então a gente vai entender o seguinte, é simples a gente entender as indicações e contraindicações. Quando eu falo de indicação e contraindicação, quem tem indicação de ser submetido ao procedimento sob óxido nitroso? Né? É muito simples, né? Praticamente todo mundo tem indicação. É que nem quando a gente fala quem tem indicação de usar um hidratante facial, por exemplo, o pessoal da estética aí. Basicamente todo mundo tem indicação, o filtro solar, todo mundo tem indicação. O óxido nitroso ele vai também por esse caminho, né? Ou seja, praticamente todo mundo tem indicação de utilizar o óxido nitroso. Pô, se é um gás inalatório que você seguro, né? Que te deixa o paciente tranquilo, deixa o paciente, quebra a ansiedade, faz analgesia e gera bem-estar, todo mundo tem indicação. Agora, o que a gente tem que entender são as contraindicações. Para ficar mais claro. Nós usamos a classificação da American Society of Anesthesiologists, né, a Associação Americana de Anestesiologistas, que é a classificação de ASA, que ela é muito utilizada para avaliar a condição sistêmica do paciente. Claro que o objetivo é ter uma classificação para entender o risco anestésico, e quando a gente pensa em risco anestésico, agora a gente já consegue compreender que o risco anestésico é o mesmo risco da sedação, porque a sedação nada mais é do que um momento antes da anestesia geral, lembra? Então a sedação mínima, moderada, profunda e anestesia geral. Então a gente tem um contexto, né, desse leque de profundidade. Então quando a gente fala
se a classificação de ASA ela serve para o risco anestésico, ela também serve para o risco sedativo, né, o risco de sedação. Então a gente usa a mesma classificação de anestesia geral para classificar o risco do nosso paciente ser induzido a ser levado a uma sedação no nosso consultório. Então a gente, só para lembrar rapidamente o que é a classificação de ASA, né, nós temos aqui ASA 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são 6 níveis de classificação, do 1 ao 6. O que é ASA 1, paciente ASA 1? É o paciente normoreativo, é o paciente saudável, que não tem nenhuma doença de base, que não tem nenhum hábito nocivo, né, não fumante, não etilista, ou bebe pouco, né, bebe socialmente, né, bebe pouco. Ou seja, é um paciente que é extremamente saudável, sadio. Né? O ASA 2 já é o paciente que tem uma doença sistêmica leve, não capacitante. Ou seja, aquele paciente que tem uma hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, mas está controlado. Paciente diabético, que também está controlado. Já um paciente etilista que já bebe um pouco mais, já entra em classe 2. Um paciente obeso, por exemplo, uma obesidade mais importante, já entra também em classe 2. Por quê? Porque esses pacientes já começam a ter alguns comprometimentos das suas reservas fisiológicas. O que são as reservas fisiológicas? O que eu quero dizer quando eu falo reservas fisiológicas? Vamos pensar no controle da glicemia, né? Por exemplo. Então a gente vai lá, come um alimento, uma fonte de glicose, um chocolate, vamos supor. Então a gente come um chocolate, esse chocolate é absorvido no nosso trato gastrointestinal, então essa glicose vai para a corrente sanguínea e faz um pico glicêmico. E aí a gente tem uma série de controles no nosso organismo, né, no nosso eixo neuroendócrino, né, que vai fazer o quê? Vai controlar a quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea. Então a gente vai ter pâncreas trabalhando, a gente vai ter todo aquele sistema neuroendócrino trabalhando, enfim, né, nós temos um mecanismo de compensação. Mesma coisa na pressão arterial, né, se eu tenho um pico hipertensivo, eu também tenho várias vias que vão fazer com que essa minha pressão baixe, né? Então, desde a identificação, né, lá no capilar aferente, lá no nosso néfron, lá no nosso sistema renal, né, que vai perceber esse aumento da pressão, né, nos receptores barométricos lá, e aí nós vamos ter uma série de cadeias de eventos neuroendócrinos, né, de sinalizadores para diminuir essa pressão e eu não ter um problema. Então, a gente tem no nosso organismo inteiro mecanismos fisiológicos de compensação, né, e regulação de todo o nosso organismo. Quando eu falo que a gente tem mais reserva fisiológica, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esses mecanismos compensatórios todos funcionam muito bem. Né? Eles aconteceu, já vai, já funciona, já. Agora, quando eu já tenho um déficit de reserva fisiológica, esses sistemas eles já estão funcionando meio capenga. Né? Eles já funcionam mais lento, ou não tão eficiente. Né? Então, quando eu falo que o paciente ASA 2 ele já tem um déficit de suas reservas fisiológicas, né, é o diferente do paciente ASA 1 que está voando, né, suas reservas fisiológicas estão bombando, está show, está funcionando. Já no paciente ASA 2, ele já tem uma diminuição dessa reserva fisiológica, ou seja, os mecanismos compensatórios dele já não são tão eficazes assim. Né? Por isso que entra aqui o paciente obeso, né, paciente com uma doença pulmonar leve. Agora, já no ASA 3, já é o paciente que tem uma doença sistêmica grave, que já pode representar um risco a ele. Por exemplo, pacientes com abuso de álcool, dependência de abuso de álcool, uma hepatite, uma obesidade mórbida, né? Aí já é aquela obesidade mórbida, uma diabetes ou uma hipertensão arterial não controlada, pacientes com marca-passo, enfim, são pacientes que já têm mais déficit ainda das suas reservas fisiológicas, né? Então aqui já entra o paciente classificado em ASA 3. Na ASA 4, a gente já tem uma doença sistêmica grave, já com risco de morte. Esse paciente, né, já pode, por causa dessa doença, morrer a qualquer momento. Ou não, tá? Não é que ele já vai morrer, mas é uma doença grave que ele pode viver aí mais 10 anos, mas essa doença pode já levar ele ao óbito, já corre esse risco, né? Então tá lá, um paciente um infartado, um paciente AVCzado, né? Um paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva importante, com sepse, paciente dialítico, né, que não está fazendo sua diálise regularmente, né, aí já tem alto impacto, né, no procedimento, na anestesia geral, na sedação do paciente. O paciente ASA 5
já é aquele paciente moribundo, já não tem mais expectativa de vida, nada que a gente faça para esse paciente vai aumentar a sobrevida dele, a taxa de sobrevida dele, né? Então, nada que a gente faça para esse paciente vai resolver o problema dele. Então, o paciente que fazendo alguma coisa ou não já vai morrer ali, já está. É o famoso vai pé na cova, né? É um paciente moribundo, tá? E o ASA 6 é o paciente que já está com a sua morte encefálica diagnosticada, né? Então ele já está morto, já está com o seu sistema nervoso central, morte encefálica detectada, diagnosticada, e ele está mantido ali sobre aparelho só para ser um doador de órgãos, né? Por isso que está mantendo a viabilidade dos órgãos dele, né? Para poder ser um doador. Então, do ASA 1 ao ASA 6, do paciente extremamente saudável ao paciente que já está morto, a gente tem essas classificações. Então, qual é o paciente do consultório que eu vou fazer sedação com óxido nitroso tranquilamente? É o paciente ASA 1 e ASA 2. Esse paciente é o paciente do nosso dia a dia, na clínica diária, do consultório. É o paciente ASA 1 e ASA 2 que está constantemente, representa 99% dos nossos pacientes, 99,9% dos pacientes da nossa clínica diária. Já o paciente ASA 3, né, ele é um paciente, né, que dependendo, ele pode estar no nosso consultório ou não. Imagina aí um paciente diabético que não sabe que é diabético. Por exemplo, esse paciente está descompensado, certamente. Porque ele não sabe, ele não está em tratamento. Então, certamente é um paciente descompensado. Então, esse é um paciente que pode estar no nosso consultório. E se nós não soubermos o que é o diabetes, quais são os principais sinais e sintomas, para eu captar alguma coisa no exame físico dele na anamnese, ou seja, no exame clínico, né, para desconfiar de uma diabetes nesse paciente, pode ser que eu esteja tratando um paciente ASA 3 no meu consultório achando que é ASA 1. E esse é o grande problema. Então, no ASA 3, a gente tem que estar sempre esperto. Ou diagnosticar uma doença, né, ou pelo menos desconfiar de uma doença de base que ele não sabe que ele tem, ou um paciente que tem uma doença já diagnosticada, faz uso, saber se ele está compensado ou não. Porque se o meu paciente é ASA 3 porque ele está descompensado, primeiro a gente compensa ele, manda ele para o médico, para o cardiologista, para o endócrino, seja para qual especialidade for, para compensar ele e ele voltar para o nosso consultório como ASA 2. Por isso que no ASA 3 tem um ponto de exclamação aqui. ASA 1, ASA 2, tranquilo, óxido nitroso, sem problema nenhum. ASA 3, atenção. Pode ser que sim, pode ser que não. Não há regra, né? Tem que compreender isso tudo e saber até onde você vai atuar com o paciente ASA 3. E o paciente ASA 4 já não é um paciente de tratamento ambulatorial, de consultório, é um paciente que tem que ser tratado a nível hospitalar, né? Já requer maiores cuidados, é um paciente que pode fazer uma parada a qualquer momento, infartar a qualquer momento, enfim, é um paciente que precisa de cuidados avançados, é um paciente que está sendo tratado a nível hospitalar, não a nível consultório. Então tá aí, pessoal, ASA 1, ASA 2 é o nosso paciente que tem indicação sem restrições, o paciente ASA 3, restrições, vamos ficar espertos, vamos nos atentar a isso, e o ASA 4 para frente não é um paciente nem de consultório. Beleza? Essa é uma base de classificação de níveis de comprometimento sistêmico, tanto para a gente saber em relação à sedação, como saber em relação aos nossos procedimentos diários também. Quem que vai fazer uma exodontia num paciente ASA 3 descompensado, ou no paciente ASA 4 no consultório? Então, isso serve tanto para a gente classificar o paciente em relação ao risco da sedação, como risco de procedimentos também no nosso consultório. Beleza? Então tá aí, pessoal. O nosso paciente, ele tem indicação na nossa clínica diária, né, para todos os procedimentos, para todas as nossas rotinas, né, seja uma rotina cirúrgica, né, um consultório, uma clínica com uma rotina cirúrgica, bucomaxila, implante, pério, vascular, cirurgia plástica, dermatologia, enfim, seja para procedimentos estéticos, né, pessoal da ROF, da plástica, da dermatologia, né, seja para clínicas pediátricas, né, então, o pessoal aí da cirurgia pediátrica, da odontopediatria, a clínica geral, né, procedimentos menos invasivos, mas a clínica geral, né, eu tenho relatos de alunos que não conseguiam fazer um exame intraoral no paciente, de tamanho medo do paciente, né? E com óxido nitroso ele consegue examinar, consegue fazer tudo no paciente. Então, olhem só, tem colegas que usam óxido nitroso para conseguir examinar o paciente, porque ele não deixa examinar, ele tem medo, né?
clínica de pacientes com necessidades especiais também, né? Então, pessoal, a gente tem indicação praticamente para tudo, para todas as nossas clínicas, né? Seja ela cirúrgica, pediátrica, clínica geral, o óxido nitroso ele entra como uma ferramenta para ser usada no dia a dia, né? Para facilitar e melhorar a qualidade dos nossos atendimentos e o prazer, né? E diminuir o medo e a ansiedade do paciente frente à odontologia. Eu acabei de operar uma paciente que a queixa do colega é náusea, tá? E eu sedei ela com óxido nitroso, foi feita a sedação agora há pouco, ela saiu daqui faz meia hora, e ela fez muito, não vou falar que ela não teve náusea, teve, mas muito, coisa que não atrapalhou o procedimento, ela assim, não consegue pôr espelhinho na boca. E com a sedação, que na verdade ela não tem náusea, ela tem um reflexo inconsciente da náusea porque ela tem medo. Quando eu controlei a ansiedade, resolveu a náusea. Porque eu quero dar mais conforto aos meus pacientes, quero me adaptar à condição que muitas vezes os pacientes se apresentam no consultório. E hoje é o que faz uma grande diferença, né, tanto em relação aos meus ganhos, mas também não olhando só a parte de ganhos, mas vendo também a melhor opção de oferecer um tratamento mais adequado, um tratamento mais confortável aos meus pacientes. Certo? E vamos entender um pouquinho das principais interações com órgãos e sistemas, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor algumas contraindicações. Bom, no sistema nervoso central, como a gente já sabe, a gente já viu, né, o óxido nitroso, ele é um depressor do sistema nervoso central, né, então ele vai atuar desde nociceptor, né, mudando o limiar de dor, né, até nas suas vias ascendentes, né, ele vai atuar a nível de receptores opioides, né? Então ele vai ocupar receptores opioides lá na nossa junção, né, dos nossos neurônios de primeira, segunda ordem, segunda e terceira ordem, né? Então a dor vem lá da periferia, estimulada pelo nosso receptor, por via ascendente ela chega no nosso sistema nervoso central e faz sinapse com o nosso neurônio de segunda ordem. Então aqui no nosso receptor a gente já tem uma mudança do limiar de dor com óxido nitroso, então já nos traz analgesia desde nosso receptor. Quando ela encontra, né, nosso neurônio de primeira ordem contra o neurônio de segunda ordem a nível de medula, né? A nível de medula, nessa sinapse, nessa fenda sináptica, o óxido nitroso já ocupa também receptores opioides, então diminuindo o impulso nervoso ascendente de dor. Aí quando esse neurônio de segunda ordem vai se encontrar lá a nível talâmico com o de terceira ordem, também tem receptores opioides. Então ele também vai diminuir ali o impulso nervoso, que vai chegar a nível de córtex, e esse impulso nervoso da dor só é percebido por nós ou pelo nosso paciente quando chega em córtex. Porque é quando chega em córtex que ele tem a percepção do estímulo doloroso. Então eu estou falando para vocês que desde nosso receptor até chegar em córtex, esse impulso nervoso ele vai sendo freado, né? Diminuído. Por isso que a percepção de dor é menor. Por isso a analgesia proporcionada pelo nosso óxido nitroso, né? Além disso, quando ele chega aqui no nosso neurônio de terceira ordem, né, ele tem a relação aqui, ó, com o nosso sistema límbico. Então, essa relação da dor com o nosso sistema límbico que nos traz medo, ansiedade, frente a uma possibilidade de lidar com estímulo doloroso. Então, aquele paciente que foi uma vez no dentista, que foi uma vez fazer um procedimento, que sentiu dor durante aquele procedimento, aquela dor que foi interpretada a nível de córtex, aquele impulso nervoso de dor, também foi encaminhado ao sistema límbico. E ao sistema límbico, o nosso sistema das emoções. Então, é essa relação da dor com o sistema límbico, né, que gera medo e ansiedade nos nossos pacientes. E aí, quando eu tenho um paciente, né, que tem extremamente ativado esse medo e dor, esse medo à dor, né, essa ansiedade à dor, por conta dessa experiência pregressa, dessa relação com o sistema límbico, e aí eu ofereço o óxido nitroso para o meu paciente e coloco ele sob óxido nitroso na minha cadeira, ele não sente dor, porque esse impulso doloroso não chega a córtex, portanto não estimula o sistema límbico dele, nós vamos desprogramando o sistema límbico dele, reduzindo o medo dele para futuras consultas, inclusive. Né? Então, é essa relação da dor
com as emoções, a percepção de dor a nível de córtex, com as emoções da dor a nível do sistema límbico, né, que gera esse medo e essa ansiedade. E quando eu começo a usar o óxido nitroso, eu não tenho essa ativação, e quando eu não tenho essa ativação, eu vou desmemorizando, desprogramando esse medo e essa ansiedade que o paciente tem frente aos procedimentos. É sensacional, né? Não tem como não ser fã da técnica, né, pessoal? Não tem jeito, né? Então é isso daí. Graças a essas ações e efeitos no sistema nervoso central, que eu tenho aí, então, uma analgesia moderada, eu tenho, inclusive, uma amnésia leve, e essa amnésia não é igual a do dormonide, que o paciente esquece as coisas, não. Essa amnésia, ela é principalmente relacionada a tempo. Então, por exemplo, um paciente que eu fiz uma cirurgia de 1 hora nele, quando eu termino tudo e ele já não está mais sedado, eu pergunto para ele, quanto tempo você acha que durou, né, o seu procedimento? Né? Se durou 1 hora, normalmente o paciente fala 30 minutos, 20 minutos. Ou seja, essa amnésia leve que ele proporciona, o gás proporciona, né, é uma mudança na percepção de tempo. Mais um grande benefício do óxido nitroso para os nossos pacientes. Uma hipnose leve, então ele induz. O que é hipnose? A capacidade de induzir o sono. Né? Então ele tem uma leve capacidade de induzir o paciente ao sono e um imobilizante leve por esse mesmo motivo, porque o paciente fica quietinho, relaxado, então ele fica paradinho, fica imóvel. Né? Então esses os efeitos esperados no sistema nervoso central e que nos traz tanto benefício da técnica na nossa clínica diária, no dia a dia do nosso paciente. Muito bem, pessoal. Uma coisa interessante é que o óxido nitroso, né, ele tem... Lembra que o nitrogênio é o que tem mais no ar atmosférico, né? A gente tem aí 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Então, o nitrogênio, 78% do nitrogênio também está nas nossas cavidades aéreas, estômago, nos seios paranasais. Quando eu inalo o óxido nitroso ele entra rapidamente nesses espaços. Ele expulsa o nitrogênio e entra rapidamente nesses espaços, tá? E ele tem maior peso molecular, então ele gera expansão nessas cavidades, tá? Então, quando eu inalo o óxido nitroso, que ele ocupa o espaço do nitrogênio nas cavidades aéreas, ele gera expansão dentro dessa cavidade. E essa expansão na cavidade pode gerar dor se tiver um processo inflamatório agudo, por exemplo. Então, algumas restrições em relação ao sistema nervoso central são pacientes que têm pneumoencéfalo, né? Ou pacientes com hidrocefalia, que pode estar com problema de drenagem lá na sua válvula, né? Pacientes com hidrocefalia produz muito líquor cefalorraquidiano. Então ele tem uma válvula lá no ventrículo, né, com um caninho que joga para dentro da cavidade abdominal esse líquor cefalorraquidiano que é produzido em excesso. E aí quando ele cai na cavidade abdominal, ele vai sendo absorvido, não gera problema para o paciente. Mas a gente tem que tomar cuidado se o paciente tiver alguma cavidade aberta, né, do sistema nervoso central, que esse ar pode ir para essa cavidade, para dentro do sistema nervoso central. Claro, esse é um paciente basicamente asa 4, asa 3 para asa 4, não é um paciente que está no nosso consultório, mas fica aqui o símbolo de atenção para a gente ter atenção. Então, por não apresentar outros efeitos a nível do sistema nervoso central, ele pode ser usado com pacientes que tiveram AVC, parkinsonianos, pacientes com epilepsia, não há restrições. Em relação ao sistema cardiovascular, né? Por haver aumento, né? Lembra que a gente está dando óxido nitroso com oxigênio para o meu paciente, não é óxido nitroso puro, é uma mistura de gases. E quando eu dou uma oferta grande de oxigênio para o nosso paciente, né? A gente pode ver uma discreta redução do ritmo cardíaco, né? Mas é claro que pela sedação e pela ansiólise, nós vemos uma diminuição da frequência cardíaca no nosso paciente. Então a gente coloca o nosso paciente lá na cadeira, coloca o monitor, o oxímetro nele, ele está lá com 90 batimentos por minuto. E conforme nós vamos sedando o nosso paciente, vai caindo essa frequência cardíaca para 60 batimentos por minuto às vezes. Mas essa queda não significa que o paciente está indo para uma bradicardia, ou seja, que ele está indo para uma frequência cardíaca baixa. Essa queda, na verdade, está trazendo o paciente para o seu nível basal fisiológico de frequência cardíaca. O paciente não estava ansioso, não estava com medo. A ansiedade não gera descarga adrenérgica. A descarga adrenérgica não faz aumentar a frequência cardíaca.
Então, conforme você vai sedando o paciente, que você vai diminuindo a ansiedade dele, que você vai diminuindo a liberação de catecolamina, a frequência cardíaca dele vai vindo para patamares basais. Então, é muito normal nós percebermos a frequência cardíaca do paciente e diminuindo conforme nós vamos sedando ele. É um sinal, inclusive, que a gente percebe que está indo bem a sedação, que o paciente já está sedado, quando essa frequência cardíaca cai dele para níveis basais. Tá? E, obviamente, por aumentar a oferta de oxigênio e reduzir a descarga adrenérgica, né, ou seja, diminuir a ansiedade, a gente reduz o risco de AVC, de lesões isquêmicas como um todo. Né? O óxido nitroso não interfere no ritmo cardíaco, não interfere na pressão arterial, exceto se o paciente estiver com a pressão um pouquinho elevado por conta do estresse. Mesma coisa. Conforme eu cedo o paciente, a pressão arterial dele também vai cair para níveis basais dele. Não é que vai fazer hipotensão. O óxido nitroso não gera hipotensão. Mas ele diminui aquela pressão que está aumentada por conta da descarga adrenérgica, levando o paciente a uma pressão arterial para níveis basais. Né? Pode gerar uma discreta vasodilatação cutânea, tá? Que é comum aí nos efeitos sedativos, como um paciente que toma vinho, fica com aquele rosto um pouquinho avermelhado. Tá? De vez em quando a gente vê isso, que não gera nenhum tipo de problema. E ele aumenta um pouco também a ação dos vasos constritores, tá? Por aumentar a resposta da musculatura lisa. Então os nossos anestésicos até acabam durando um pouquinho mais de tempo por conta disso. Tá? Então tá lá, ele reduz o estresse, então é altamente indicado para pacientes com comprometimentos sistêmicos, né, porque se ele reduz o estresse, reduz a carga adrenérgica e reduz os problemas em virtude da descarga adrenérgica. Então deve ser usado em paciente hipertenso, paciente que infartou, né, um infarto agudo do miocárdio, claro, né, fora daquela janela de compensação do paciente, né, de 6 meses, tá? Febre reumática, marca-passo, enfim, ele tem indicação para tudo isso, tá? Não é contraindicado. Sistema respiratório, a gente vai ver um aumento da amplitude respiratória e uma consequente diminuição do ritmo, né, da frequência respiratória. É igual quando a gente dorme, pessoal. Então você imagina lá, o paciente está ansioso. Então ele está com uma amplitude respiratória mais curta e uma frequência mais alta, então mais rápida. Então ele está estressado, né? Conforme ele vai relaxando, a amplitude vai aumentando e a frequência diminuindo. É igual quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, a amplitude aumenta e a frequência diminui. Então é normal a gente observar isso no paciente sedado também. Tá? A amplitude respiratória lá aumenta e a frequência diminui. Tá? Isso é normal e se espera isso. É mais um sinal de sintoma que a gente sabe que o paciente está sedado, né? Porque ele está relaxado, está tranquilo, está quase dormindo ali. Então, isso também acontece no fluxo ventilatório do paciente, na frequência, tá? Prestar atenção, né, em situações que possam reduzir o fluxo ventilatório do paciente pela via nasal, lembrando que a gente usa uma máscara nasal no paciente, então não está na boca, então esse paciente ele tem que respirar pelo nariz. Então, se o paciente tiver uma obstrução respiratória nasal, né, em que ele respire pela boca, a gente não vai conseguir ventilar o paciente pelo nariz. Né? Então, é um fato de atenção. Então, dependendo do desvio do septo e da hipertrofia de corneto, por exemplo, né, enfim, se o paciente não respira pelo nariz, ele não vai conseguir respirar o óxido nitroso pelo nariz, tá bom? Em relação àquela situação também que eu falei para vocês da substituição do nitrogênio pelo óxido nitroso nas cavidades aéreas, então, o paciente com uma gripe, né, um quadro respiratório agudo, ou uma alergia aguda, ou uma sinusite aguda, né, então a gente tem que estar atento, porque quando a gente colocar o óxido nitroso no paciente, que vai expulsar o nitrogênio e o óxido nitroso vai ocupar essas cavidades aéreas, ele vai expandir. E quando ele expande, ele gera pressão dentro dessas cavidades. E se eu tenho um processo inflamatório agudo ali, como uma sinusite aguda, por exemplo, vai gerar uma dor bem grande no paciente. Então, pacientes com sinusite aguda, pacientes gripados. Hoje a gente já nem atende mais, né, paciente com gripe no consultório, né? Depois do Covid, aí mudou bem essa relação. O paciente não vem no consultório mais gripado, né? Vai se atentar principalmente à sinusite aguda. Não estou falando de sinusites crônicas, tá? Estou falando de sinusites agudas, quadros agudos, tá bom?
Também prestar atenção em relação à alergia, né? Algumas máscaras são de látex, então pacientes alérgicos a látex pode ter aí uma dermatite de contato aí por conta do látex, tá bom? Então só ficar atento se o paciente é alérgico a látex, tá bom? Pacientes susceptíveis à hipóxia, tá? Também é uma contraindicação. Por que é uma contraindicação? Vamos entender o que é esse paciente susceptível à hipóxia, tá? Nós temos, né, os nossos centros de controle respiratório. Nós temos 2 centros na ponte e 2 centros no bulbo, tá? Isso lá no nosso tronco mesencefálico, né? Nível do sistema nervoso central, tá? Então, são os centros respiratórios pontinos e bulbares. São 4 centros, 2 em cada lugar. Esses centros respiratórios, eles que controlam a nossa ventilação, tanto a amplitude como a frequência ventilatória, tá? Muito bem. Então, por exemplo, né, a gente está assistindo televisão. Nós estamos com uma amplitude respiratória X e uma frequência respiratória X. Aí eu vou começar a fazer exercício, né, exercício físico. Então eu vou lá e vou começar a correr. O que vai acontecer? Né? Vai aumentar a minha frequência respiratória. Eu vou aumentar a minha frequência respiratória. Então, esse controle é feito pelos centros, por esses centros respiratórios. Esses centros respiratórios, eles têm alguns sensores no nosso corpo. Para quê? Para saber se eles precisam mudar o padrão dele. É igual o termostato da geladeira. Né? A gente deixa lá a geladeira regulada para estar a 16 graus Celsius e o motor para de funcionar. Chegou a 16 graus Celsius, o motor para de funcionar. Aí a temperatura vai começar a esquentar. Se chegar, por exemplo, a 18 graus Celsius na geladeira, o que vai acontecer? Vai ligar o meu motor. Então vai ligar o meu motor até a geladeira chegar a 15 graus Celsius. Quando chegar a 15 graus Celsius, esse sensor, né, vai mandar a mensagem lá para o centro, né, da minha geladeira, para o centro eletrônico da minha geladeira, e vai falar o que para a minha geladeira? Ó, desliga o motor porque já chegamos a 15 graus Celsius. Né? Então a gente tem um termostato dentro da geladeira que vai fazer o motor ligar e desligar dependendo da temperatura que eu colocar para ele ficar regulado. O nosso centro respiratório de regulação é a mesma coisa. Ele tem alguns sensores no nosso corpo que vai determinar se ele aumenta a amplitude, se ele aumenta a frequência, se ele acelera a respiração ou não. Esses sensores são principalmente sensores que vão captar o quê? A quantidade de CO2, ou seja, aquela pressão parcial de CO2 que nós vimos lá na outra aula, e a pressão parcial de oxigênio na minha corrente sanguínea. Ou seja, quando eu começo a fazer esforço físico, começo a correr, o que acontece? Meus músculos vão aumentar o consumo de oxigênio pelos meus músculos. Não é isso? Eles não vão aumentar o ciclo de Krebs. E para quê? Para poder produzir mais energia, para o meu músculo poder trabalhar mais potente. Então ele vai consumir mais oxigênio e vai liberar mais CO2. E aí esses receptores que eu tenho no meu corpo, tá, vão captar esse aumento do CO2 e a diminuição do oxigênio. E aí ele vai mandar uma resposta para esses meus centros regulatórios bulbares e pontinos, que vai fazer com que aumente a frequência cardíaca, por exemplo. Então é esse centro que faz com que eu receba a mensagem dos meus receptores, né, ou seja, uma mensagem aferente que vai para o meu sistema nervoso central, e baseado nesse parâmetro, me manda uma resposta eferente, ou seja, para o meu pulmão, para poder respirar mais rápido. Tá? Isso explicando de modo geral para vocês entenderem. Esse centro respiratório, né, eu posso dar um nome de drive, como se fosse um drive de computador. Pacientes, né, susceptíveis à hipóxia, né? O que é um paciente susceptível à hipóxia? Paciente, por exemplo, um DPOC crônico, tá, de moderado a grave. Né? São aqueles pacientes que já têm uma cianose na pele, né? Eles têm os dedos em forma de baqueta, a ponta das falanges em forma de baqueta, eles têm o tórax em forma de barril, ou seja, são pacientes que já trabalham com uma concentração de oxigênio menor e uma concentração de CO2 maior. Por quê? Porque ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, porque a troca gasosa dele é ineficaz. Aquela troca gasosa que a gente aprendeu na aula passada é ineficaz. Aquelas membranas já não fazem uma troca eficaz, eficiente. Né? Então ele tem um déficit nisso. E se aquela membrana não faz uma troca legal, o que acontece? Né? A pressão parcial de oxigênio na corrente sanguínea dele
cai, fica mais baixa. E a pressão parcial de CO2, de dióxido de carbono, na corrente sanguínea dele fica maior. Então, esse paciente, a corrente sanguínea dele tem mais CO2 do que quem não tem esse problema. Paciente asa 1. Então, ele tem mais CO2 e menos oxigênio na corrente sanguínea. Por isso que ele fica cianótico, fica com a pele cianótica e tem esses outros sinais e sintomas da doença do TPOC moderado a grave. Muito bem. Só que eu falei para vocês, lembram que eu tenho lá o meu centro pontino e bulbar, o meu centro regulatório, e que eu tenho receptores que mandam a informação dessa pressão parcial de oxigênio e de CO2 para esse meu centro, e dependendo do nível que está essas pressões parciais, ele faz um estímulo eferente para poder aumentar a minha frequência respiratória. Só que esses pacientes de DPOC crônico, é como se eles tivessem trocado esse drive e colocado um drive hipóxico, né? Por isso que o nome drive hipóxico. Então é como se eu mudasse aqueles parâmetros desse termostato. Então eu tiro os parâmetros de um paciente saudável e coloco um drive hipóxico, ou seja, os parâmetros de um paciente que satura baixo, que tem menos quantidade de oxigênio na corrente sanguínea e mais quantidade de CO2. Eu mudo os parâmetros. Simples assim. Lembra que a minha geladeira ligava quando chegava a 15 graus? Agora eu mudei o parâmetro. Agora ela vai ligar quando chegar só a 5 graus Celsius, por exemplo. Então é isso que acontece no paciente de DPOC moderado a grave. São pacientes suscetíveis à hipóxia. Ou seja, o parâmetro do termostato dele mudou. Então, pro cérebro dele, pro centro regulador dele, ele trabalha com mais CO2 e menos oxigênio. E aí ele mantém aquele ritmo ventilatório normal para ele. Tá claro isso? Por exemplo, se eu tivesse com a quantidade de dióxido de carbono que aquele paciente tem no sangue e a quantidade de oxigênio, o meu centro respiratório ia fazer com que eu captasse mais oxigênio e eliminasse mais CO2. Mas como o termostato dele mudou, o parâmetro dele mudou, aquela quantidade ele respira, ventila normal. É isso que acontece com o paciente DPOC crônico. Ele tem um drive hipóxico. Agora, quando eu vou fazer óxido nitroso no meu paciente, lembram que a mistura do meu gás é CO2 com oxigênio puro. Óxido nitroso com oxigênio puro. Então, quando eu vou administrar para o meu paciente, eu administro 100% de oxigênio puro para ele. Então, vocês imaginem esse paciente recebendo agora, em vez de 21% de oxigênio que tem na camada atmosférica, ele está recebendo 100% na minha máscara. Se ele está recebendo 100%, está chegando mais oxigênio lá dentro do alvéolo dele. E, por consequência, está chegando muito mais oxigênio na corrente sanguínea dele. Para nós, que temos um drive normal, uma leitura, um termostato, não muda a nossa frequência respiratória. Se mudar, muda só um pouquinho. Cai um pouquinho a frequência, aumenta um pouco a amplitude. Agora, esse paciente que satura com níveis baixíssimos de oxigênio, quando eu aumento um pouco o oxigênio circulante nesse paciente, por conta desse 100% de oxigênio que eu estou dando na máscara nasal dele, o que o termostato dele lê? Epa, peraí, tem muito oxigênio aí. Não preciso disso tudo de oxigênio, pode parar. E ele pode fazer o quê? Uma parada respiratória. Então, nos pacientes susceptíveis à hipóxia, que tem esse drive hipóxico, que já saturam baixo com oxigênio, se eu administrar muito oxigênio para esse paciente, ele pode fazer uma parada respiratória. Porque os leitores dele vão falar, meu, tá, vocês estão loucos, tem muito oxigênio aí, para de respirar. E ele pode fazer uma parada respiratória. Então, pacientes de DPOC moderado a grave, é contraindicado a gente fazer o óxido nitroso. Na verdade, esses pacientes, né, são pacientes asa 3. Né, asa 3 para asa 4. Nem são pacientes de atendimento, muitas vezes, de consultório. São pacientes que devem ser atendidos em âmbito hospitalar. Tá? Mas isso é o drive hipóxico. Por isso que a gente tem que ter... Eu parei para explicar bem isso para vocês, porque o pessoal faz confusão, né, e tem dificuldade de entender o que é esse drive hipóxico, esse paciente susceptível à hipóxia. Então são esses as contraindicações. Beleza? E
Também contaminação cruzada. A nossa máscara ela é esterilizável, né, em autoclave. Então, cuidado para não ter, a mangueira não precisa, mas a máscara que entra em contato ali com os fluidos do paciente, ela tem que ser esterilizada, tá bom? Nosso sistema hematopoético, né, ou seja, o sistema produtor aí das nossas células sanguíneas, né, nosso sangue, né? O que acontece? Vamos lá. Exposições acima de 12 horas com 50% de óxido nitroso, ou seja, uma mistura onde eu tenho 50% de óxido nitroso e 50% de oxigênio, uma exposição por 12 horas pode fazer alterações megaloblásticas leves, ou seja, começa a produzir hemácias maiores. Uma exposição 24 horas, essas hemácias podem ficar maior ainda. E exposições de alguns meses com 50% óxido nitroso, 50% oxigênio, pode levar a algumas neuropatias subagudas, tá? Pode ter alguns problemas aí da síntese de vitamina B e cada levar aí umas neuropatias, tá? E claro, né, vocês não vão deixar o paciente de vocês meses com 50% de óxido nitroso, nem 24 horas, muito menos 12 horas. Mas isso, pessoal, é um problema não para o nosso paciente, isso é um problema para a gente, de doença ocupacional. A gente que vai estar ali sempre respirando aquele ar com óxido nitroso. Para isso, o nosso sistema tem um outro mecanismo de segurança, que ele tem a mangueira que sai do nariz do paciente, vai ser encaixada na aspiração. E aí o ar que o paciente está exalando com óxido nitroso está indo para o esgoto, e não ficando no consultório onde a gente está trabalhando, não gerando esse tipo de problema. Um pouquinho escapa da máscara? Escapa. Mas é pouquíssimo que escapa na máscara se você usar o sistema de exaustão. Usando o sistema de exaustão, a gente está seguro. Tá? E esse ar vai para o esgoto, para a rede de esgoto, e se mistura com ar de esgoto e também, né, se dispersa no ar, não vai gerar problema para ninguém. O máximo que a gente pode ver é uns ratinhos sentados no meio-fio, perto do consultório, tudo doidão. Ei, doutor, manda mais óxido nitroso. Ratatouille saiu daí, viu, bicho? Acho que Ratatouille saiu daí, lá na França, lá em Paris. Mas é isso, tá? Só para a gente saber, né? Então aí o oxigênio ele também vai favorecer um monte de deficiência aí do sistema hematopoético. Então pode e deve ser usado em pacientes leucêmicos, com anemia, com deficiência de agregação plaquetária, enfim. Em relação ao sistema endócrino metabólico, também não tem nenhuma relação. Então, pode e deve ser utilizado nos pacientes, porque eles vão se beneficiar, né, por ter a diminuição do medo e da ansiedade. Então, diminui o medo da ansiedade, diminui a descarga de catecolaminas adrenérgicas, de adrenalina e noradrenalina, reduzindo a possibilidade de quadros aí, de urgências e emergências médicas no consultório. Sistema hepático, mesma coisa. Nós vimos na aula passada que ele não sofre metabolização, então pode e deve ser utilizado em pacientes hepatopatas. Trato gastrointestinal, lembrando que se o paciente estiver com o estômago muito cheio, né, pode induzir náusea por conta daquele mesmo problema lá do óxido nitroso substituir o nitrogênio. Lembra, tem ar dentro do estômago. E um pouco de óxido nitroso vai para dentro do estômago. E aí ele expulsa o nitrogênio, faz uma pressão ali na cavidade, e se o estômago estiver muito cheio do paciente, pode induzir náusea e vômito. Tá? Isso, para evitar isso, a gente faz algumas restrições dietéticas pré-procedimento, que a gente vai ver mais para frente. Então pode, deve ser usado em pacientes que têm problemas gastrointestinais, não tem contraindicação nenhuma. Sistema urinário reprodutor, mesma coisa, pessoal. Apesar de não ter teratogenicidade descrita em humanos, tá? Mas tem em cobaia, em laboratório, tá? Tem efeitos teratogênicos. O que são efeitos teratogênicos? São efeitos danosos ao feto, né? Então pode gerar malformação fetal. Tá? Em humanos não tem relatos de teratogenicidade, mas em laboratório, em cobaias, tem. Então a gente não utiliza o óxido nitroso em pacientes gestantes. Beleza? Aí você pode me perguntar, né, de repente se é ginecologista, obstetra, ou você tem conhecimento disso, né, é muito utilizado o óxido nitroso em sala de parto, né, ou seja, na indução do parto, na hora do parto, usa o óxido nitroso para diminuir a dor da parturiente, da mãe, né.
Só que nesse momento, pessoal, não tem risco de teratogenicidade, porque na verdade já está no final, né, na expulsão do feto ali, tá? Então é por isso que se usa óxido nitroso no parto, tá? Mas pacientes gestantes a gente contraindica óxido nitroso por conta desses riscos, tá bom? Sistema musculoesquelético, mesma coisa, também não tem contraindicação nenhuma. Então pode e deve ser utilizado em pacientes que tenham distúrbio esclerose, múltipla, distrofia muscular, não tem problema nenhum, tá bom? Em relação ao ouvido médio, mesma coisa. O paciente com otite média, né, ou seja, com dor de ouvido, com infecção de ouvido, ou otite média, também não deve utilizar o óxido nitroso por conta daquela substituição do óxido nitroso, do nitrogênio, na expansão da cavidade, vai dar uma dor muito grande no paciente. Então, atenção, pessoal da pediatria aí, né, atenção, porque crianças têm quadro de otite repetitiva, né, por conta da diminuição da tuba auditiva, né, lembrando que o ouvido médio ele é ligado com a rinofaringe, né, através da tuba auditiva. Então essa tuba auditiva que liga a rinofaringe ao ouvido médio, em crianças, né, ela é muito curtinha e ela está normalmente mais aberta, né, por isso que tem muito otite, por isso que criança tem muito otite por repetição, de repetição, recidiva de otite. Porque os micro-organismos ali da rinofaringe acabam penetrando e chegando no ouvido médio e lá eles acabam se tornando patógenos, tá bom? Eu tive uma experiência anterior, né, com uma paciente que tem muito trauma, continua em atendimento aqui. Ela ouviu o barulhinho do motor, já, sai daqui que eu tenho pavor. Utilizei musicoterapia, enfim, algumas terapias auxiliares, mas nada foi o suficiente. Aí eu contratei um profissional para vir aplicar óxido nitroso. Tive uma experiência incrível, porque ela... É engraçado que aqui a gente coloca o som ali do paciente, é personalizado, e ela colocou metálica, rolando metálica ali de fundo, e ela viu o barulhinho do motor e falava, pode vir que tá tranquilo. E foi excelente, assim, a experiência, a gente conseguiu, ela fez uma reabilitação grande, né? Teve implante, lente de contato, coroa, e a gente conseguiu fazer tudo, foi bem satisfatório. E essa experiência fazem uns 2 anos, mais ou menos. Olá, tudo bem? Eu sou Camila, eu sou bucomaxilo, né? Vim fazer o curso do Dr. Cristiano de sedação consciente com óxido nitroso. Eu indico esse curso para todos os profissionais, é excelente, a gente tem um aprendizado enorme de coisas que a gente não vê, né? Nem na graduação e nem na especialização, então é uma novidade pra gente. Foi maravilhoso o curso, aprendi muita coisa mesmo, e é bom também para a gente retomar assuntos que ficam esquecidos, né, de fisiologia e outros assuntos que são extremamente importantes para a nossa prática clínica diária, então eu recomendo. Fechamentos, né, de contratos por conta de ter ele aqui, que é o caso desse paciente, que na verdade eu fechei por ele, né, e na sequência, assim, eu fechei um outro paciente, aliás, um contrato muito bom, a reabilitação superior, inferior, tem implante, enxerto, enfim. É um tratamento grande por conta de ter óxido nitroso. Então, é um paciente também, um grande empresário, enfim. No passado já fazia um tempo, por não ter essa segurança, essa tranquilidade de vir no consultório, e com o óxido nitroso ele vem aqui que fica tranquilão. Pessoal, eu estou aqui, acabei de fazer o curso com o Cristiano Cone, com o Dr. Cristiano Cone, para um treinamento para habilitação com uso de sedação, com a sedação consciente com o uso do óxido nitroso. Fantástico, eu me senti muito segura para poder aplicar no meu consultório esse tipo de tratamento. Eu acho muito importante agregar esse valor aos tratamentos na nossa clínica diária. O conteúdo é riquíssimo, então acho que é por isso que nos traz tanta segurança. Então, nota 1000 para o curso, adorei. Até aqui financeiramente, né, abrindo aí para você, eu acabo separando, né, os investimentos para depois ter uma ideia de retorno, né, de investimento. Então, e com o óxido nitroso eu já paguei o curso, e nas sedações eu tenho o valor da parcela, então abato, e o restante acaba sendo o meu lucro. Então, eu estou vendo com lucro aí todo mês, graças a Deus. Muito bem. Pacientes com necessidades especiais, pessoal,
né? São todos aqueles pacientes que requerem alguma alteração durante o tratamento, algum cuidado durante o tratamento, né? São pacientes deficientes desde doenças infecto-contagiosas, síndromes e deformidades, deficiências intelectuais, deficiências físicas, enfim, condições sistêmicas, pacientes cardiopatas, enfim, pacientes com necessidades especiais, eles se enquadram, né, em todos esses pacientes que requerem alguma atenção um pouquinho mais especial em relação a alguma coisa de adaptabilidade do tratamento, né? Aqui no caso a gente vai falar um pouco em relação ao manejo comportamental, né? Lembrando que muitos desses pacientes antigamente eram tratados em hospital, né? Quase a sua totalidade, e hoje, né, grande parte desses pacientes são tratados a nível ambulatorial. Né? Por que esses pacientes mudou essa estatística ao longo do tempo, né? Exatamente por conta da capacidade de manejo comportamental desses pacientes. Então, hoje se consegue controlar o comportamento. Eu não sou especialista em pacientes com necessidades especiais, né, mas a gente sabe que melhorou-se muito o controle comportamental, né, dos pacientes que requerem esse tipo de atenção, né? E são 3 fatores que me indicam, né, ou contraindicam o atendimento hospitalar ou o atendimento ambulatorial do meu paciente, né? São basicamente 3 situações: as suas condições sistêmicas, as suas condições locais e as suas condições comportamentais, né? Então, dependendo, são essas 3 perguntas que eu faço para saber se eu consigo tratar o meu paciente a nível ambulatorial ou se eu tenho que levar esse paciente para nível hospitalar, né? Condições sistêmicas, a gente viu lá na classificação de ASA, paciente ASA 1, ASA 2, tratamento ambulatorial. Paciente ASA 3 pode ser ambulatorial, pode ser hospitalar. Paciente ASA 4, tratamento hospitalar. Então, condições gerais, condições sistêmicas. Condições locais, então, dependendo do tamanho do procedimento cirúrgico que eu vou ter que fazer no meu paciente, de como eu consigo controlar os acidentes intraoperatórios, por exemplo, eu posso fazer isso a nível ambulatorial, eu tenho que levar esse paciente para nível hospitalar, para anestesia geral e etc. Ou em relação a controle comportamental. Meu paciente deixa eu fazer, ele consegue ficar parado, eu consigo controlar o comportamento dele durante o procedimento, ou é um paciente, por exemplo, com uma deficiência intelectual severa ou profunda, que eu não consigo controlar o comportamento dele para fazer o procedimento dele. Então, são essas 3 perguntas que eu faço para saber se eu trato o paciente a nível hospitalar ou a nível ambulatorial. Em relação ao óxido nitroso, nós estamos pensando em controle comportamental. Porque com o óxido nitroso, eu consigo melhorar o controle comportamental do meu paciente. Consigo avançar. Eu tenho algumas técnicas, né? A gente tem algumas técnicas para controle comportamental dos pacientes. Técnicas não farmacológicas e técnicas farmacológicas. Desde comunicação verbal, reforço positivo, tell, show, do, a comunicação não verbal, um toque, um sorriso, né? Até contenções físicas, né? Contenção de Godoy, por exemplo. E as técnicas farmacológicas de sedação, que pode ser interal, parenteral, via inalatória, né? Pode ser lá os midazolams, os benzodiazepínicos, pode ser uma endovenosa, pode ser o óxido nitroso, uma inalatória. Então, são mecanismos de controle comportamental, né? O mesmo serve para a pediatria, pessoal, tá? O controle comportamental também, né? Eu vejo aí os pediatras, nossa, eles têm uma forma de manejar, de controlar o comportamento das crianças, que eles são bárbaros nisso, né? Mas muitas vezes tem que fazer 1, 2, 3 consultas para conseguir ter um controle eficaz de comportamento dos pacientes, né? Muito bem. Para eu usar a técnica inalatória, ou seja, para eu usar o óxido nitroso para esse controle comportamental dos meus pacientes, eu preciso ter uma certa cooperação desse paciente. Não é qualquer paciente que eu consigo. Como toda técnica, pessoal, né, tem restrições. Né? A nossa técnica ela não é infalível. Então, né, para eu conseguir fazer o óxido nitroso no meu paciente, eu tenho que ter uma certa cooperação do meu paciente. Por quê? Porque ele vai ficar com a máscara nasal, ele tem que ficar com a máscara nasal, ele tem que ventilar pelo nariz. Né? Então, existem algumas restrições em relação a isso. Pensando em deficiência intelectual, né, tem um teste de QI aí da Organização Mundial de Saúde desde 1995, onde a gente classifica o paciente, né, com uma deficiência intelectual leve, moderada, severa ou profunda. Tá? E desses pacientes, tá, 95% desses pacientes têm uma deficiência intelectual moderada
leve a moderada. Ou seja, 95% dos pacientes com deficiência intelectual têm uma deficiência leve a moderada. E apenas 5% têm uma profunda ou severa deficiência intelectual. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso, pessoal? Estou querendo mostrar para vocês que 95% dos pacientes com deficiência intelectual são cooperativos. Então eu consigo usar o óxido nitroso nesses pacientes. Esses 5% que não são cooperativos, aí eu também não consigo usar o óxido nitroso. Aí eu vou ter que ter outras técnicas, provavelmente anestesia geral, né, e endovenosa aí para esses pacientes, né? Provavelmente, tá? Então aí, ó, quais são as nossas restrições relativas? Alguns transtornos psiquiátricos, pacientes fóbicos que não conseguem ficar com a máscara, né? Pacientes paralíticos cerebrais espásticos, né, que não conseguem ficar parado, né? Como é que você vai colocar uma máscara nasal num paciente espástico? Não tem como colocar uma máscara nasal num paciente espástico, né? Doenças respiratórias, a gente já viu lá, DPOC grave, DPOC severo grave, pacientes respiradores bucal, que não respira pelo nariz, como é que eu vou colocar uma máscara nesse paciente nasal, né? E algumas deformidades dentofaciais, pacientes com fenda, fenda nasopalatina, por exemplo, né? Não adianta eu colocar uma máscara para ele ventilar, né? Porque ele vai precisar de uma máscara full face para conseguir ventilar. E por aí vai. Beleza, turma? Deu para compreender um pouco das indicações e contraindicações. E agora vamos falar um pouco sobre os equipamentos. Como é que funcionam os nossos equipamentos? Então, os nossos equipamentos nada mais é, pessoal, do que um misturador de gás. Tá? Ele é um misturador de gás. Ele mistura o quê? Oxigênio com óxido nitroso. Eu tenho cilindros azul, óxido nitroso, cilindros verde, oxigênio medicinal. Eles podem ser de aço ou eles podem ser de alumínio. Tá? Nesses cilindros eu tenho uma torneira. E essa torneira vai ser ligada a um regulador. Regulador de pressão. Por que um regulador de pressão? Porque a pressão dentro do cilindro é extremamente alta daquele gás comprimido. Então, antes daquele gás passar pela mangueira e chegar no meu equipamento, ele passa pelo regulador. Esse regulador diminui a pressão desse gás. Porque se ele chegar com essa alta pressão no meu equipamento, ele vai estragar o meu equipamento, vai estourar meu equipamento. Então eu tenho um regulador de pressão, tanto no oxigênio quanto no óxido nitroso. Junto a esse regulador, eu tenho os manômetros. O que os manômetros aferem? Pressão. Então eles vão aferir pressão, quanto está a pressão dentro do meu cilindro. Desse jeito, sabendo quanto está a pressão dentro do meu cilindro, eu consigo saber quanto tem ainda de gás dentro do meu cilindro. Desse regulador sai uma mangueira. A mangueira azul do óxido nitroso e a mangueira verde do oxigênio, essas roscas têm bitolas diferentes, então não dá para eu confundir, rosquear um no lugar do outro, não tem como, as bitolas são diferentes. E eu tenho uma mangueira que sai do meu equipamento, chega na máscara nasal, e essa mangueira sai da máscara nasal e vai ser ligado no sugador do meu equipamento, na aspiração para ir para a rede de esgoto. Além disso, eu tenho os oxímetros. Antes da pandemia, ninguém sabia o que era oxímetro. Hoje todo mundo sabe o que é oxímetro. O oxímetro nada mais é do que um monitor, onde eu vou aferir o quê? Eu tenho um recurso audiovisual instantâneo que vai me mostrar quanto daquela hemoglobina que está passando a nível periférico no meu paciente está ligada ao oxigênio, ou seja, qual é a concentração de hemoglobina passando com oxigênio ligado. E também vai me dar o quê? A frequência cardíaca, o pulso, a frequência cardíaca do meu paciente. Tá? Eu tenho esses monitores maiores, que ficam, né, que eu consigo ver de longe, e eu tenho esses pequenininhos que ficam no dedo do paciente. A gente contraindica esses pequenininhos. Tá? Por quê? Porque é difícil de ver, está lá no dedo do paciente, está longe, né? Então eu preciso ter uma melhor visualização do meu equipamento para ter um recurso audiovisual do meu paciente instantâneo. Muito bem. Então a gente já entendeu os equipamentos, a gente já entendeu que o nosso equipamento nada mais é do que um misturador de gás. Tá? Eu tenho praticamente 2 botões nesse equipamento. Tá? Tem praticamente 2 botões. Um botão
que vai controlar o volume de ar, de gás, e um outro botão que é um misturador, que é um concentrador. Tá? Por que isso? Quando eu começo a indução do meu paciente, eu começo com 100% de oxigênio. Então eu vou acertar primeiro o volume que eu vou administrar de gás para esse meu paciente. Então eu coloco lá a máscara nasal nele, e abro 100% do oxigênio, e abro lá, por exemplo, a 7 litros por minuto. E deixo 7 litros por minuto no meu paciente. Ele está com 100% de oxigênio. Depois, quando eu for começar a indução da sedação do meu paciente, eu vou misturar, vou mexer no outro botão que é o concentrador. Ou seja, se ele estava com 100% de oxigênio, eu vou botar 20% de oxigênio nitroso e, consequentemente, vai ficar 80% de oxigênio. Os 7 litros por minuto, que é o volume que eu estou administrando do meu paciente, vai continuar igual. Eu só vou mexendo nas concentrações. Então daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Vamos entender agora como a gente faz a indução do nosso paciente. Como é que é a indução, manutenção e reversão. A indução do meu paciente, ou seja, quando eu levo ele para o estágio de sedação, a gente tem basicamente duas técnicas. A técnica de titulação e a técnica de indução rápida. O que é titulação? Né? Nada mais é do que eu fazendo doses incrementais daquela droga para o meu paciente, para saber, quando eu chegar no efeito desejado que eu quero, eu paro. Ou seja, é uma dose individualizada. Porque cada paciente vai responder diferente à concentração de óxido nitroso que a gente vai estar administrando para ele. Já vou explicar melhor isso. E a outra técnica, que não é a técnica incremental de titulação, é a técnica de indução rápida. Ou seja, é uma técnica que eu já começo a indução do meu paciente com 50% de óxido nitroso e 50% de oxigênio. Ou seja, eu já entro com 50% de óxido nitroso no meu paciente. Tá? Vamos entender um pouquinho agora como é que é essa técnica de titulação, que depois eu vou explicar melhor isso. O que significa isso aqui? Né? Deixa eu mostrar um dado para vocês aqui antes. Aqui. Tá, aqui, ó. Tem um estudo, tá, de Malamed, que ele mostra, ele tem um estudo com N muito grande, que ele mostra pra gente o quê? Que uma mistura de 30% de óxido nitroso, ou seja, 30% de óxido nitroso, 70% de oxigênio, tá? Induz a sedação, a fase de sedação ideal no nosso paciente 12% das vezes. Ou seja, 12% dos pacientes atingem um nível de sedação ideal com 30% de óxido nitroso. E aí ele nos mostra que entre 30% e 40% de óxido nitroso, 70% dos pacientes atingem esse nível ideal de sedação. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que 82% dos pacientes atingem a fase de sedação ideal com até 40% de óxido nitroso. E apenas 18% dos pacientes precisam passar de 40%, ou seja, chegar a 50%, 60%, 70% de óxido nitroso para entrar na fase de sedação ideal. Então, imaginem vocês, eu acabei de falar para vocês que a técnica de indução rápida, a gente começa com 50% de óxido nitroso e 50% de oxigênio, certo? Só que como eu sei que 82% dos pacientes vão atingir a fase ideal de sedação com 40% de óxido nitroso na sua mistura, para que eu preciso chegar a 50%? Então, essa já é uma das desvantagens da técnica de indução rápida. Eu já vou colocar uma quantidade de óxido nitroso para o meu paciente maior do que ele precisa para chegar na fase ideal de sedação. Por quê? Porque a gente sabe que 82% dos pacientes chegam na fase ideal de sedação com 82% de óxido nitroso, restando apenas 18% dos pacientes para chegarem acima de 50%, chegarem na fase ideal de sedação. Tá certo isso? Vocês lembram que eu falei na aula passada sobre concentração alveolar mínima? É isso que eu estou mostrando aqui para vocês.
né? Qual que é a concentração alveolar mínima para atingir a fase ideal de sedação que eu quero no meu paciente? Então, a concentração ideal mínima na maioria dos pacientes é até 40% de óxido nitroso, em 82% dos pacientes. Deu para entender? Lembraram da concentração alveolar mínima? É isso aí. Então, agora, lembrem que eu falei para vocês também que a concentração alveolar mínima varia, às vezes, de um paciente para o outro. Tem paciente que, com 40% de óxido nitroso, eu atinjo o nível de sedação ideal. Tem pacientes que eu preciso chegar a 60% de óxido nitroso. Inclusive, eu falei que pacientes etilistas, né, muda também essa concentração alveolar. E vou além, pessoal. Essa concentração alveolar, muitas vezes, muda no mesmo paciente de um dia para o outro. Olha só que interessante. Um paciente que hoje eu cheguei na fase ideal de sedação com 30% de óxido nitroso, na semana seguinte eu precisei chegar a 50% de óxido nitroso. Ou seja, a concentração de óxido nitroso também varia para chegar na fase ideal no mesmo paciente. Quer ver um exemplo? Imagina vocês que na semana passada, eu cheguei a 30% com ele e chegou na fase ideal, ele estava tranquilo, estava de férias, estava de boa. Nessa semana eu precisei chegar até 50%. Ele estava estressado, ele tinha brigado com o chefe no trabalho, enfim, ele estava mais estressado. Então eu tive que chegar até 50% para chegar na fase ideal para o meu paciente, para o mesmo paciente que na semana passada eu cheguei em 30%. Então essa técnica de titulação, que a gente vai aumentando de pouquinho em pouquinho até chegar na fase ideal, é a melhor técnica que tem. Exatamente por conta disso. Vamos entender como é que funciona isso. Então, olha lá. Então, imaginem vocês. Estamos com o paciente lá na nossa cadeira, no nosso consultório, na nossa maca, na nossa mesa. Então, nós estamos dando oxigênio para o nosso paciente. Acertamos o volume, chegamos na conclusão que é 7 litros por minuto que a gente tem que dar de volume para ele, que é um volume ideal para ele. Muito bem. E aí nós vamos começar a indução da sedação do nosso paciente. Então, eu vou aumentar para... Estava zero o óxido nitroso, eu vou aumentar para 20%. Aumentei 20% a mistura de gás. Então agora está entrando 20% de óxido nitroso e 80% de oxigênio. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que demora mais ou menos 1,5 minutos para o sangue circular? Então demora 1,5 minutos, mais ou menos, para o óxido nitroso ser distribuído por todos os tecidos do meu corpo, inclusive para ser distribuído no sistema nervoso central e ter o efeito que eu quero. Então eu aumentei 20% de óxido nitroso, eu espero 2 minutos. Passou 2 minutos, eu vou colher sinais e sintomas do meu paciente para saber se ele atingiu o nível de sedação que eu quero. Se ele não atingiu o nível de sedação, o que eu faço? Aumento mais 10%. Agora eu estou administrando 30% de óxido nitroso e 70% de oxigênio. Quanto tempo eu espero? Mais 2 minutos. Espero 2 minutos para aquela quantidade de óxido nitroso circular no sangue dele, lembra? Que vai ser absorvido lá no alvéolo dele e vai ser distribuído. Esperei 2 minutos, o que eu faço? Colho os sinais e sintomas novamente. Colhi sinais e sintomas novamente. Não atingi ainda a fase ideal de sedação. O que eu faço? Aumento mais 10%. Agora eu estou com quanto? 40% de óxido nitroso e 60% de oxigênio. Espero mais quanto tempo? Mais 2 minutos. Passou 2 minutos, colho os sinais e sintomas do meu paciente. Opa! Legal. Cheguei no nível de sedação que eu quero. Preciso continuar aumentando o óxido nitroso? Não. Se eu cheguei no nível de sedação que eu quero, e como eu sei que eu cheguei no nível de sedação que eu quero? Através da coleta de sinais e sintomas. Nós vamos ver mais para frente que sinais e sintomas são esses. Tá? Então, eu cheguei no nível de sedação que eu quero, que é a fase 2, ótimo. Pronto, não preciso mais aumentar a quantidade de óxido nitroso. Mantenho o paciente aí. Então, a gente fez a indução, agora eu vou manter o meu paciente, então é a fase de manutenção. Então, eu estou fazendo a manutenção da sedação do meu paciente. Faço o meu procedimento, faço o que tenho para fazer, terminei, agora eu vou fazer o quê? A reversão do meu paciente. Como é que eu reverto o meu paciente? Diminuo de 20 em 20. Então ele estava com 40%,
Eu vou e ponho 20% agora de óxido nitroso. Então ele está com 20% de óxido nitroso, 80% de oxigênio. Dou ali um minuto e meio e baixo mais 20%. Então agora eu zero o óxido nitroso e deixo 100% de oxigênio. Pronto. Passou 2 minutos, reverti meu paciente. Lembra da hipóxia difusional de Fink que eu falei para vocês na aula passada? Para evitar a hipóxia difusional, a hipóxia de Fink, o que eu faço? Eu mantenho o meu paciente em 100% de oxigênio de 3 a 5 minutos. Deixei ele de 3 a 5 minutos 100% de oxigênio, tirei. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Faz o teste de trigger e pronto, pode ir embora para casa dirigindo sensado. Desse jeito, vocês aprenderam agora como é que é a indução, a manutenção e a reversão do meu paciente, da sedação do meu paciente. Muito bem. Compreendido isso, aí está a grande diferença da técnica de titulação para a técnica de indução rápida. Na técnica de indução rápida eu começo já direto com 50%. Tá? A gente não indica essa técnica, ela é apenas indicada para algumas crianças, para pediatria, né? Principalmente aquelas crianças que têm mais difícil de manejo de manter a máscara aqui e ela ficar mais calminha. Tá? Só que tem um risco. Tem um risco fazer essa técnica. Qual que é o risco de fazer essa técnica? A gente levar o paciente para fase 3, ou seja, para levar ele para uma oversedação, tá? Para uma overdose. E aí as sensações na oversedação são desagradáveis. Então vocês imaginam que o que vocês querem gerar para o paciente é uma situação agradável, certo? Seja adulto, seja criança. Então você já começa com a técnica de titulação rápida e lembra que a maioria dos pacientes atingem o nível ideal de sedação com 40% de óxido nitroso. Então se a maioria dos pacientes atinge a sedação, a fase de sedação, 82% dos pacientes atinge a fase de sedação com 40% de óxido nitroso, se eu fizer a técnica de indução rápida em todos os meus pacientes, significa que 82% dos meus pacientes eu estou administrando mais óxido nitroso do que o necessário. Então eu estou correndo 82% chance de levar o meu paciente para uma situação desagradável numa oversedação, numa sobressedação. É por isso que a gente não indica essa técnica, indica sim a técnica de titulação. Algumas crianças, os pediatras que têm uma capacidade de manejo nos pacientes, caso leve o paciente para uma oversedação e uma experiência desagradável, vai ter que fazer toda uma dessensibilização desse paciente para conseguir fazer o óxido nitroso de novo nele. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o óxido nitroso seja uma sensação agradável, que gere prazer e bem-estar ao paciente e que ele saia do seu consultório super feliz e que ele indique você para todo mundo, que ele fale de você para todo mundo e que aumente a quantidade de pacientes no seu consultório, que você aumente o seu valor agregado, que você ganhe mais dinheiro com isso e com que as pessoas percebam que o óxido nitroso realmente é uma grande solução para o controle de ansiedade e medo nos consultórios. E não levar o paciente para uma experiência desagradável, gerando, né, uma experiência negativa em vez de uma experiência positiva, como a gente viu no começo da aula passada, dos objetivos da sedação, que é gerar uma experiência positiva frente ao tratamento, e não uma experiência negativa. Então, por isso que a gente indica a técnica de titulação. Beleza? Muito bem. O teste de trigger, pessoal, nada mais é do que ligar pontinhos. O paciente faz, né, é um teste psicomotor, então o paciente faz o teste antes do procedimento e antes de ir embora ele faz o teste para mostrar que todas as habilidades psicomotoras dele estão mantidas e que ele pode ir embora para casa tranquilamente. Beleza? Até aí? E aqui estão as fases que eu falei para vocês de sedação. Nós vamos trabalhar no estágio 1, no estágio da analgesia, tá? E são 3 subfases dentro desse estágio 1, do estágio da analgesia. A fase 1, tá? Que é a fase ideal, de analgesia ideal, quais são os sinais e sintomas que o paciente pode perceber? Olha lá, dormência em pés e mãos, formigamento em lábio, língua, espasmo palpebral, vontade de dar risada, voz anasalada e cadenciada, sensação de relaxamento, redução da sensação de ansiedade e medo, ampliação da audição, sensação de corpo pesado, hiperemia periférica facial e aumento da temperatura corpórea. Então, são essas sensações que eu coleto no meu paciente, né? Se ele está com o braço pesado, se ele está falando lentamente,
Quando ele está já sedado, a voz fica anasalada, cadenciada. Ele levanta o braço mais devagar, levanta a perna mais devagar. No monitor, eu estou vendo que a frequência cardíaca dele caiu um pouco, que tirou a ansiedade dele. Essa é a fase 1, pessoal. É a fase ideal de trabalho. Se eu continuar aumentando, eu vou chegar na fase 2. O que é a fase 2? Eu vou estar aumentando essas percepções do paciente. Eu vou estar aumentando esses efeitos no meu paciente. E aí sim, tem pacientes que podem gostar do aumento desses efeitos e pacientes que podem não gostar do aumento desses efeitos. Então a gente tem que tomar cuidado para levar o paciente para a fase 2, tá? Porque alguns podem gostar e outros não, tá? E cuidado que a gente pode estar chegando na fase 3, que é na fase de oversedação. E se a gente chegar na fase 3 de oversedação no nosso paciente, o que o nosso paciente pode experimentar? Sensação de flutuar, tá levantando da cadeira, risada incontrolável ou choro, começa a ficar triste, nauseado, sensação de frio, sonolência profunda, tontura, imagens confusas, frases sem sentidos, lacrimação, aumento da frequência cardíaca, respiratória, náusea, vômito, respiração bucal, rigidez muscular, incoerência verbal, choro, movimentos desordenados. Eu não quero levar meu paciente para esse tipo de sensação. Choro, movimentos desordenados. Eu não quero levar meu paciente para esse nível de percepção de sensação. Eu quero que o meu paciente fique lá, ó. Aqui, ó. Eu quero que o meu paciente fique na sensação de bem-estar, na ansiólise, na analgesia moderada. Eu quero meu paciente tranquilo, relaxado. Não quero meu paciente estressado, saindo do meu consultório com uma sensação desagradável. Então eu nunca quero levar meu paciente para a fase 3. É por isso que eu não faço a técnica de indução rápida. Por isso que a gente vai passinho por passinho, aumentando a dose de titulação, até chegar na fase 1 ou na fase 2 confortável. Pô, professor, e se eu chegar na fase 2 desconfortável? Ou chegar na fase 3? O que eu faço? Diminuo 10 a 20% da concentração de óxido nitroso e espero um pouquinho. Aí o paciente volta para a fase. Então, se eu chegar na fase 2 desconfortável ou na fase 3, eu só diminuo de 10 a 20% a concentração de óxido nitroso. Aí o paciente volta para a fase 1. E é essa fase que eu quero tratar meu paciente. Eu quero deixar ele gostoso, eu quero uma boa experiência no meu paciente. Eu quero que o paciente saia do meu consultório maravilhado. Eu quero que ele pegue o cartão de crédito dele e pague o procedimento dele alegre, feliz. Eu quero que ele vá embora feliz para casa e contente. Tá claro isso? É isso que a gente quer no nosso paciente. Certo, pessoal? E é isso, ó, né? A dor, né, é retratada na arte, né? Porque é desesperador, né? Frida Kahlo, né? Ela foi atropelada, ela ficou muito tempo acamada com problemas na coluna, né? A mulher chorando de Cândido Portinari, outro quadro aqui da Frida Kahlo que representa ela na maca e a mãe do lado. Ciência e Caridade do Pablo Picasso, né? Afinal de contas, a nossa ciência anda junto com a caridade, pessoal. Não tem como separar isso, né? O grito né, que mostra a dor, né? E aí o nosso maior exemplo de sofrimento, né, para os cristãos, né, Jesus Cristo, maior exemplo de sofrimento, né? E aí a gente sabe que a dor, né, tem a ver com a evolução da espécie, com o mecanismo de proteção. A gente sabe disso tudo, né? Mas será que a gente ainda precisa de toda essa dor e esse sofrimento? Nosso paciente precisa de toda essa dor e sofrimento que ele experimenta no consultório? Será que ainda precisa disso tudo? Né? É justo aliviar a dor e o sofrimento sempre que possível? É justo, sim ou não, pessoal? Eu estou perguntando para vocês. Sim ou não, pessoal? E nós, profissionais da saúde, a gente deve utilizar todos os recursos disponíveis para aliviar a dor e o sofrimento dos nossos pacientes? Devemos ou não devemos usar, pessoal? E nós? Estamos utilizando todos esses recursos?
Você está utilizando todos esses recursos? Por quê? Por que a gente não está utilizando todos esses recursos para diminuir dor e sofrimento? Nós somos sádicos, né? Somos sádicos, pessoal. O que é o sadismo, né? É aquele que sente prazer em fazer sofrer, física ou moralmente, outra pessoa. Né? Nós não somos sádicos, pessoal. A gente quer tratar a dor e o sofrimento dos nossos pacientes. A gente não quer que a odontologia, né, a área da saúde seja vista desse jeito, né? A gente quer os pacientes assim, ó, confortável, sendo trabalhado tranquilamente, né? É isso que a gente quer. Que nem nos Estados Unidos, ó, 56% dos consultórios nos Estados Unidos têm óxido nitroso, 85% dos consultórios que têm procedimento cirúrgico invasivo, né, tem, e dos consultórios pediátricos, quase 90%. Então, por que a gente não está utilizando esse recurso, pessoal, no nosso dia a dia ainda, né? Vantagens, pessoal. Menos ansiedade e medo do paciente. Procedimentos mais tranquilos. Menos estresse do paciente e, portanto, da equipe. O paciente vai embora com sensação de bem-estar, de prazer. Dessa forma, ainda conta para as outras pessoas, se atrai mais paciente para o seu consultório, fideliza seus pacientes. Imagina, paciente que passa por um procedimento com óxido nitroso nunca mais vai querer passar sem óxido nitroso, pessoal. Então você fideliza a paciente, aumenta o valor agregado, ganha mais dinheiro da sua hora de trabalho. O seu paciente percebe o cuidado que você tem com ele. E pessoal, se tudo isso não bastar para você começar a utilizar o óxido nitroso na sua clínica diária, que seja, pessoal, por compaixão. Você utilize o óxido nitroso por compaixão, pessoal. Muito bem, pessoal. Assim, finalizamos a nossa jornada Oxnitro em busca do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Passamos bastante coisa para vocês aí, bastante conteúdo. Não é fácil sintetizar um curso de 96 horas, né, em algumas horas para poder passar para vocês, mas acho que a gente conseguiu fazer uma boa síntese. E a partir de agora é com vocês. Né? A partir de agora vocês precisam dar mais um passo adiante, né, e realmente entrar no mundo do óxido nitroso. Né? E para isso a gente tem o nosso curso de habilitação. Esse curso de habilitação ele é reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia e pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Um curso, portanto, que te dá uma titulação, né, um título de habilitado em sedação e analgesia com óxido nitroso pelo Conselho Federal de Odontologia. Esse nosso curso é um curso que tem 96 horas. Nós temos toda uma parte na plataforma online, dentro do Hotmart. São 16 módulos, bastante conteúdo. Então nós temos lá os módulos básicos, iniciando com um módulo de neurociência, né? Eu mostro para vocês algumas formas de fazer com que você aprenda mais e mais rápido, né? E consiga absorver mais o conhecimento. Depois a gente tem a parte das ciências básicas, sistemas morfofuncionais, nervoso, cardiovascular, respiratório e renal. Nós vamos ver bem profundamente esses sistemas. Depois vamos falar da farmacologia, do óxido nitroso, vamos falar de analgesia multimodal, vamos falar da farmacologia do óxido nitroso de uma forma muito mais profunda do que vocês viram aqui no curso. Vamos falar de indicações, contraindicações, vamos falar dos equipamentos, como montar os equipamentos, né, como é que funcionam os equipamentos. Vamos fazer aulas da técnica propriamente dita. Vamos falar sobre medo, ansiedade, como isso funciona no sistema límbico, né, e como o paciente, através do medo, ele acaba dificultando a ida ao consultório odontológico, né, ou até o trabalho do colega, o trabalho de vocês durante o procedimento, paciente ansioso. Então a gente vai falar do medo, da ansiedade, como isso funciona no sistema límbico. Vamos falar das técnicas propriamente dita, como induz, como faz a manutenção, dos documentos que tem que ser preenchido. Vocês vão ver aí 2 casos clínicos induzindo o paciente, vendo isso tudo do ponto de vista prático, enfim. Vamos ver também urgências e emergências de clínica médica, né, suporte básico de vida. Enfim, pessoal, é um curso super completo. Os nossos alunos, a gente tem 100% de aprovação. Realmente, todo mundo gosta muito do nosso curso. Então, a gente tem um primeiro encontro online, apenas para fazer uma apresentação do curso.
E quem puder estar presente online é legal, quem não puder vai assistir depois que eu gravo essa apresentação e deixo ela disponível para a nossa turma. E depois os 2 dias presenciais na Faculdade de Beco, vocês estão com a data aí. Esses 2 dias presenciais, no primeiro dia, pela manhã, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo e à tarde nós vamos partir para a sedação. Um vai sedar o outro, vai ver não só como faz a técnica, mas também vai sentir os efeitos para saber explicar isso para o paciente de uma forma bem concreta. E no segundo dia de presencial, nós vamos fazer uma revisão das urgências e emergências de clínica médica, de suporte básico de vida, vamos fazer um treinamento de suporte básico de vida com simulações realísticas, com manequins, né? Vamos conhecer os equipamentos de urgência e de emergência. Vamos fazer uma prova tranquila, mas a gente é obrigado a fazer essa prova para ter um documento que vocês realmente passaram no curso. Não se estressem, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, nós vamos estar juntos, não se estressem com a prova. E vamos então concluir o curso com a entrega dos certificados e um bate-papo ali sobre estratégias de precificação, de marketing, né, para poder fazer com que vocês consigam realmente usufruir financeiramente do óxido nitroso. Beleza, pessoal? Então, aí está o link para entrar no nosso curso, na nossa turma. Esse link vai ficar disponível por poucos dias. Vocês estão vendo os prazos aí que eu estou mostrando para vocês. Então não adianta, passou esse prazo, a gente para com essa história toda da venda do curso e vamos passar a nos dedicar a vocês que estão entrando aí, fazendo parte da nossa turma. Não sabemos quando teremos outra turma, não temos programado ainda. Então, se você está realmente com vontade de fazer, vem fazer parte dessa turma. Será um prazer tê-lo conosco. Lembrando que você pode refogar a compra em 7 dias, essa da plataforma Hotmart é assim que funciona. Então, em 7 dias, se você não estiver satisfeito com o curso, você pode cancelar e sair da nossa turma sem problemas nenhum, sem ônus nenhum, isso de forma automática no próprio Hotmart. Mas até hoje a gente não teve ninguém que refugou o nosso curso, até porque nós temos 100% de aprovação, o curso está bem legal mesmo. Venha fazer parte da nossa turma. Então, esse valor que vocês estão vendo aí pode ser dividido em até 12 vezes, obviamente que inclui tudo, em toda a parte online, que vocês já vão ter acesso a partir do momento de confirmação do pagamento pela própria plataforma Hotmart. Vocês já vão ter acesso ao conteúdo online, aos 10 primeiros módulos. Os outros 6 módulos eles são liberados 10 dias após essa compra. Então vocês vão ter muita coisa para estudar. Programam-se para estudar. Separem um horário por semana, porque o tempo passa. A gente ainda tem um tempo bom aí até a nossa parte prática, até o nosso encontro presencial em São Paulo. Mas o tempo passa rápido, então organizem-se. É muito conteúdo mesmo que tem na plataforma para vocês estudarem. Nós vamos estar no nosso grupo no WhatsApp, trocando ideia, tirando dúvidas. O grupo do WhatsApp do curso da nossa turma 18 vai ficar aberto. Então lá a gente vai, todo mundo que for fazendo a inscrição na plataforma Hotmart vai ser adicionado no nosso grupo do WhatsApp, onde eu vou estar presente lá com vocês, tirando dúvida e batendo papos e talvez, se precisar, até marcando alguns encontros online. E aí nós nos encontraremos, nesse preço também está incluso a nossa parte prática, a nossa parte presencial, desses 2 dias inteiros em São Paulo, e certificado e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vocês têm alguns dias para tomar a decisão. Claro que essas vagas são limitadas, a gente tem um número máximo de alunos por conta da parte prática, não podemos estourar esse número máximo de alunos. E se a gente tiver completado a nossa turma, então a gente vai fechar as inscrições para essa turma. Então, se você está com vontade de fazer, adiante, já entre agora, já faça a sua inscrição, já paga lá na plataforma Hotmart, já vai ter acesso ao curso online, mas não perca esse tempo, porque se a turma realmente completar com os alunos, aí a gente vai tirar do ar, até sem aviso prévio, o link de inscrição e o pagamento. A gente avisa, obviamente, no grupo que está concluída as inscrições para essa turma, mas se você realmente está decidido, não perca tempo, entra, já faz, já garante sua vaga, porque será um prazer tê-lo você comigo, tê-lo você conosco, na nossa turma, no nosso curso de habilitação em analgesia e sedação consciente com óxido nitroso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, espero vê-los em breve na nossa turma, no nosso encontro online, que será daqui a alguns dias. Um forte abraço, estou à disposição no WhatsApp, eu e minha equipe estamos à disposição para tirar dúvidas de vocês, porventura surgem algumas dúvidas aí, fiquem à vontade para nos chamar no WhatsApp e eximir todas as dúvidas de vocês.
Beleza? Vou ficando por aqui. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado bastante, como eu gostei da nossa jornada. E encontro vocês no nosso curso de habilitação na turma 18. Vem fazer parte do nosso time. Forte abraço e um bom descanso a todos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Luciana, eu sou RT aqui do Instituto Harmony, minha especialidade é hospitalar e eu fiz o curso com o Cristiano Coni. Que curso maravilhoso! Gente, eu tenho experiência no Einstein, entendeu? E olha, o que eu aprendi com ele eu não aprendi nesse tempo no Einstein. Então, parabéns e venham fazer o curso com ele. Olá, eu sou James Fiorini, de Vargem Grande do Sul, sou periodontista. E por indicação de uma amiga dentista, vim fazer o curso aqui de óxido nitroso com o Dr. Cristiano e achei sensacional, é muito além do esperado e o conteúdo é sensacional. Estou muito satisfeito, saindo aqui com uma bagagem bem bacana. Pessoal, eu estou aqui, acabei de fazer o curso com o Cristiano Coni, com o Dr. Cristiano Coni, para um treinamento para habilitação com uso de sedação, com a sedação consciente com o uso do óxido nitroso. Fantástico, eu me senti muito segura para poder aplicar no meu consultório esse tipo de tratamento. Eu acho muito importante agregar esse valor aos tratamentos na nossa clínica diária. O conteúdo é riquíssimo, então acho que é por isso que nos traz tanta segurança. Então, nota 1000 para o curso, adorei. E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas Baroni, eu sou cirurgião dentista, vim aqui fazer o curso com o professor Cristiano Coni, de sedação consciente com óxido nitroso, né? O curso de habilitação. O curso desde o início muito bom, desde as aulas teóricas online, acrescentou bastante, aprendi bastante, o conteúdo bem denso. E agora que a gente veio nos dias presenciais, né? São 2 dias presenciais também que a gente aprendeu bastante, muito conteúdo, desde a parte prática também, que é bem legal, com suporte básico de vida. Aprendemos a fazer a sedação, né? A mexer nos equipamentos. E eu estou 100% preparado, né? Agora pode vir aí tanto a questão de sedação como suporte básico de vida, me sinto pronto. E é isso aí, indico o curso para todos os meus colegas, vale super a pena, nada de dor, nada de ansiedade, nada de medo nos pacientes. Valeu! Olá, boa tarde, meu nome é Vanessa, sou aluna aqui do curso do professor Cris, uma aula incrível, né? Um curso incrível que permite a gente rever aí vários sistemas, né? Principalmente, né, sinais vitais, toda a parte de como funciona o equipamento, como que funciona a atenção ao paciente. Então, um curso muito completo, né, que com certeza vocês vão amar, como nós amamos aqui no curso, então façam! Oi, a gente está aqui hoje, fizemos o curso de habilitação em analgesia inalatória, óxido nitroso. Eu acho que foi super válido, porque um conteúdo super completo, 96 horas de conteúdo aí, deu uma refrescada aí na memória em muita coisa que já tinha passado. E hoje eu me sinto muito preparado já para fazer a analgesia inalatória nos meus pacientes. Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz, sou cirurgiã dentista. Acabei de me formar na residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Escolhi fazer o curso do Cristiano, né, de óxido nitroso, porque eu quero dar mais conforto aos meus pacientes, quero me adaptar à condição que muitas vezes os pacientes se apresentam no consultório. E me agregou muito, assim, principalmente na prática diária, né? Eu acho que é o momento perfeito, terminar a residência e já embarcar no mercado de trabalho, tendo toda a bagagem que o curso traz pra gente. É uma revisão e traz um conhecimento até mais aprofundado de todos os sistemas, como lidar com as emergências, as urgências que a gente lida no consultório e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Então, eu indico muito, adorei o curso e muito obrigada. Olá, meu nome é Cristiane, sou formada há 18 anos, tá? Sou especialista em implante, resolvi fazer o curso com o Cris. Nossa, sensacional o curso, aprendi muito nesse curso de óxido nitroso, recomendo para vocês 100%. Venham fazer porque, olha, excelente, aprendi muito. Obrigada, professor! A diferença do óxido nitro, o seu sucesso profissional ou de qualquer sonho da sua vida
é entrar e fazer até dar certo. E não apenas ver se vai dar certo. Porque no final terão desafios. E aquele que entra para ver se vai dar certo, vai ficar vendo por todo o resto da vida. Não importa se você tem um PhD, um doutorado, um mestrado, ou apenas concluiu a graduação. Se você vai entrar no Ox Nitro até dar certo, o Ox Nitro é para você. Não tem como dar errado. Rio em direção ao mar.